Onegai shimasu, treinador, treinadora e toda a comunidade do judô brasileiro. Começa agora o Mokuso, um podcast oferecido pela Confederação Brasileira de Judô por meio da sua área da educação. Esse podcast vem para trazer elementos que contribuam para a formação continuada dos nossos profissionais. Eu sou o Sensei José Olívio e para falar hoje sobre aplicação da ciência no judô, eu trago o professor doutor Emerson Franchini, que é professor titular da Escola de Esporte da USP. Não vou ficar falando o currículo do Emerson aqui, senão a gente vai gastar o episódio todo com isso. Quem quiser, entre lá no Lattes dele. Ele vai simplificar bastante aqui para a gente poder dar tempo da gente conversar, né, Emerson? Ele que é coordenador do grupo de estudo em pesquisa de lutas, artes marciais e modalidades esportivas de combate da USP e um dos maiores pesquisadores do mundo, tanto na área esportiva geral como no judô. Emerson, seja bem-vindo. Sei que já falei um pouquinho aí do seu currículo, mas já vou te dar as boas-vindas e queria que você já começasse falando um pouquinho da sua relação com o judô. Bom, queria agradecer o convite, é um prazer estar aqui. Espero que as pessoas que estejam nos ouvindo consigam aproveitar o que a gente vai bater um papo aqui. Bom, meu contato com o judô teve início em 1988 como praticante. Eu comecei no Guapira, que é um clube da Zona Norte de São Paulo, com Aurélio Rosa. E logo na sequência, com o fechamento do judô ali no clube, eu passei para a Associação Pessoa de Judô, que é pertinho ali do Guapira também, com a Sensei Solange. Então, ali foi o período que eu fiquei mais tempo, né? Não foi o local que eu fiquei mais tempo. Eu fiquei de 1989 até mais ou menos 2002 treinando e competindo. E depois eu tive um período que eu fiquei mais afastado assim, dos treinamentos, mas eu já estava fazendo pesquisa nesse período. Então, o início nessa fase. Eu me graduei como faixa preta em 95, primeiro Dan, e 2002 como Unidan. Essa é a minha formação específica no judô, né? Legal. Emerson, acho que tem alguns pontos aí da sua trajetória acadêmica que acho que vale a pena destacar, né? Você teve um prêmio Indesp de literatura, né? E eu queria que você falasse especificamente sobre esse primeiro prêmio, que eu sei que era uma fase ainda de transição da graduação para pós ali, né? E talvez aí, não sei se você tem essa métrica, não sei dizer, falar um pouco mais sobre a produção do desempenho competitivo do judô lá, o número 1, né? Do seu primeiro livro ali. Primeiro livro não, mas um livro que teve um papel muito importante aí no desenvolvimento dos estudos em judô no Brasil. O texto do Prêmio Indesp eu escrevi na transição da graduação para o mestrado, como você comentou. Eu estava cursando o bacharelado em esporte, porque eu terminei a graduação em educação física, eu prestei vestibular novamente e comecei a fazer o esporte. Só que naquele período, durante a graduação, o que eu pretendia? Cada disciplina que eu cursasse, eu queria fazer alguma transferência para o judô. E à medida que eu fui cursando algumas disciplinas, eu fui estruturando o material. Aí eu vi o edital do prêmio, concorri e felizmente fui premiado lá em primeiro lugar. Isso foi um ponto importante assim, na carreira. Qual que era a temática desse prêmio? Não sei se você lembra ainda, mas... Eram bases para detecção de talentos na modalidade judô. Nem vamos aprofundar sobre isso, que senão a gente vai ficar batendo um papo aqui de 1 hora só sobre detecção de talento. E sobre o desempenho competitivo, né? O livro vem um pouquinho depois. O prêmio, a concorrência foi em 97, se eu não estiver enganado. E o livro do prêmio foi publicado em 99. Em 2001 eu publiquei o Judô Desempenho Competitivo, que é basicamente uma ampliação do que foi o prêmio. Ali, o que eu tentei fazer foi, inicialmente, escrever um texto aprofundado sobre diversos aspectos do judô e convidar pessoas que eram especialistas
nas temáticas, mas não no judô, para auxiliar. Então eu tive a participação de vários coautores em cada um dos capítulos. Eu acredito que ficou um material bem interessante, porque talvez tenha sido o primeiro livro com essa estrutura na modalidade e não com um foco eminentemente nas técnicas de judô ou na história de judô, porque isso nós já tínhamos alguns materiais de excelente qualidade. Mas com a aplicação do conhecimento científico, tratando ali de fisiologia do exercício, biomecânica, aprendizagem motora, psicologia do esporte, treinamento físico, eu acredito que tenha sido o primeiro em português e talvez um dos primeiros no mundo com esse enfoque mais cientificamente orientado. Você tem ideia hoje de quantas edições já foram comercializadas do Desempenho Competitivo? Eles acabaram fazendo só duas edições. Aí o que eu tenho de informação, a primeira, né, foi 2001, a segunda foi publicada em 2010, embora ela tenha sido finalizada no finalzinho de 2007. Depois ele virou um e-book, então ele está sendo comercializado como e-book, mas já está nessa versão de 2010. Então ele não foi atualizado depois dessa segunda edição. E eu acredito que uma faculdade adotou o livro como uma espécie de livro-texto nas disciplinas de lutas, de judô. Então isso alavancou também um pouquinho a vendagem dele. Acredito que ele teve uma boa disseminação, né? Ele acabou sendo bastante consumido, até pela carência de materiais naquele período. Eu acredito que ele contribuiu nesse sentido. É um livro, para quem não conhece, eu considero uma leitura obrigatória para quem quer se tornar treinador de judô. Esse de 2001, na época eu era estagiário do Centro Olímpico, até o Marcelo, gestor de seleções, a gente fazia estágio junto. Ele me deu de presente, estava ainda na graduação. Cara, o meu livro é marca-texto inteirinho, todo ele com post-it. Acaba sendo um livro de cabeceira, né? Para quem pretende investigar algum assunto do judô ou aprofundar o que você falou, né? O material compilado em português, que é um desafio, né, Emerson? Sim. Artigos ali, o treinador às vezes acaba esbarrando na leitura do inglês, uma barreira de idioma, e é um livro que ele traz, de certa forma, mastigado, lógico que tem um rigor de escrita científica, ele é um livro, mas ele é um material de consulta quase que, ao meu ver, quase que obrigatório para quem quer trabalhar com a modalidade. Isso que você comentou é importante. Como o material que dá base ao livro é publicado basicamente em inglês e numa linguagem acadêmica, eminentemente acadêmica, na estrutura de artigo científico, isso torna esse tipo de material pouco palatável para os treinadores. Portanto, o que eu tentei fazer naquele período era justamente traduzir, lógico que eu mantive ainda o enfoque acadêmico, mas traduzindo esses elementos que são oriundos aí dos artigos para uma linguagem um pouquinho menos pesada. Eu acredito, inclusive, que seja possível melhorar aquele material, deixar ainda mais palatável. Mas aí tem que ser uma estruturação diferente do que foi apresentado ali naquele momento. Não, realmente é um desafio, né? Eu acredito que você deve ter folhado. A gente tentou fazer o mesmo com a questão pedagógica. E qual que é o desafio? Quando a gente parte para um linguajar mais aproximado do treinador, a gente corre o risco de ser visto no mundo acadêmico como algo menos rigoroso, né? Então, foi um desafio que a gente teve também com o livro de pedagogia. Lógico, tem um referencial teórico muito menor do que o teu muito mais embasado, né? A gente traz uma proposta lá para discutir, mas é um desafio esse adaptar o linguajar para o treinador, né? Porque no final a gente entende, você como pesquisador, primeiro você tem que atender uma demanda da universidade que tem um rigor, tem uma forma, tem algumas métricas para ser respondidas, mas é um desafio fazer chegar no treinador, que é a questão do nosso papo aqui, né? O como, né? O como chegar a esse assunto, essa modernização do conhecimento, essa atualização do conhecimento de uma forma palatável. E aí, eu queria te perguntar assim, né? Dentro da sua história, quando que você conseguiu falar assim, puta, cara, eu
sou um cientista do judô. Né? Quando você fala assim, eu sou um... Vou tentar tentei ser atleta, vou tentar ser treinador. Não, a partir de agora eu sou um cientista do judô e acho que a minha maior contribuição vai ser aqui. Dentro da sua história, faz uma contextualização para nós. Eu comecei a fazer pesquisa meio que por acaso, né? Então eu nunca parei para pensar em que momento eu estava eminentemente fazendo isso. Eu comecei a iniciação no último ano da graduação, em 95, então ali eu comecei a ter contato com a estruturação de pesquisa, a condução de estudos, de investigações. O tema que eu estava investigando, que tinha relação com o judô, com concentração de lactato, desempenho ali, gerou um novo questionamento, que era como recuperar o atleta depois da luta de judô. Isso acabou virando o meu projeto de mestrado. Eu ingressei com esse projeto. Num determinado momento, a minha orientadora comentou que o projeto estava tomando um porte que era muito grande, que deveria ser um projeto de doutorado. Eu relutei um pouquinho para fazer a passagem, porque não era algo muito comum naquele período. Aí fiz a passagem para o doutorado e acabei conduzindo um projeto um pouquinho mais sofisticado do que era o do mestrado. E aí virou um processo meio natural, né? Porque toda vez que você lê algo, que você investiga algo, vão surgindo dúvidas e, assim, sempre que eu tive a oportunidade de conduzir algo, eu comecei a conduzir. Acredito que o ponto de virada, assim, para as coisas se estruturarem de uma maneira mais profissional foi meu credenciamento como orientador na pós-graduação lá na USP. Porque a partir dali eu conseguia auxiliar os mestrandos, os doutorandos na elaboração de seus projetos, e isso teve uma permeabilidade muito grande, né? A gente começou a ter possibilidades de atuar em diferentes segmentos, com diferentes projetos. E isso acabou virando minha atividade, eu diria que quase principal, né? Eu digo que eu sou mais professor do que pesquisador, mas são duas atividades que estão ali meio em conjunto, né? Entendi. É interessante você falar que o desdobramento do processo, né? Ele surgiu a partir do momento que surgiram mais dúvidas, né? Então você tenta responder uma pergunta e gera 10. E aí foi um processo aí é o processo da ciência, né? Vamos trazer isso para o treinador. Então, mas é interessante saber que o processo ele foi se retroalimentando. O Emerson, até para a gente passar aí para coisas mais práticas, né? Antes uma pergunta pessoal. Quem são seus ídolos no judô? No judô mundial e no judô nacional? Bom, como eu tive minha formação central no judô na década de 1990... nacionalmente, Aurélio Miguel, Rogério Sampaio eram os atletas ali que tinham maior destaque. Então, do ponto de vista nacional, esses foram os atletas que eu aprendi judô, né? Tentando assistir às lutas. Naquele período não era algo muito comum, né? Ter acesso a materiais. Internacionalmente, o Koga talvez tenha sido o atleta mais relevante desse período, mas tem muitos atletas que eu admiro, né? Então, pensando internacionalmente, o Inoue, também final ali meados dos anos 90, né? Final dos anos 1990. O Muneta, eu acho que o Muneta talvez seja um atleta muito subestimado, porque ele tem uma característica muito diferente. Peculiar, né? Peculiar. Muito diferente de todos os pesos pesados. E venceu atletas assim, com características muito marcantes em termos de força, até de componente técnico, com uma estatura muito baixa, uma composição corporal muito diferente ali dos demais. E aí, como eu comecei a trabalhar com os atletas de alto rendimento, obviamente eu tenho uma predileção pelos atletas que eu atuei, né? Então, o Lee, o Leandro, o Baby, trabalhei um pouquinho com o Thiago também, com o Coxa. Então, são atletas que eu costumo dizer que eu aprendi muito no contato com eles. Então, de vê-los treinar
de ver o que eles comentavam sobre as lutas, do que eles comentavam sobre alguns outros atletas do exterior. Isso foi uma fonte muito importante assim, para aprender judô e para ter novas perguntas de pesquisa, novos pontos de investigação em termos do que eles enfrentavam naquelas situações competitivas, seja do ponto de vista da preparação física, que era o que eu atuava, seja o que eles comentavam do ponto de vista técnico-tático, das modificações, as mudanças de regras, como essas mudanças limitavam algumas ações ou direcionavam para novas estratégias de luta. Acredito que isso foi um ponto importante também para a investigação e, obviamente, para o que eu consigo absorver aí do judô, né? E falando um pouco na atuação com esses atletas, né? Você cita ali o Lee, o Leandro, assim, ali começo dos anos 2000, né? Que é essa atuação. E é um momento que, embora você já tivesse o seu livro, já tivesse um caminho acadêmico, mas a gente ainda vivia uma transição assim de aceitar esse conhecimento teórico. Eu não gosto de chamar de teórico, vou trazer só didaticamente, mas um conhecimento mais acadêmico na aplicação do treinamento. E como foi isso para você? Como foi lidar isso com os atletas, porque é uma mudança de paradigma, e lidar com as respectivas comissões técnicas da época? Como foi esse desafio? Eu tinha atuado com alguns atletas de nível estadual antes, então eu já tinha começado a me familiarizar com contato com os treinadores para tentar explicar alguns conceitos, algumas visões. Obviamente, você vai ter algumas restrições, independentemente de época, porque as pessoas têm visões distintas sobre um determinado fenômeno. Eu acredito que o ponto central é tentar compreender como a pessoa percebe aquela situação, aquele processo de preparação, e a partir dali você tentar demonstrar que algumas coisas que você está estudando, ou algumas formas de ver que são ligeiramente distintas daquilo, podem complementar o processo de preparação. Em geral, quando a gente tem contato com pessoas de alto nível, independentemente da área, são pessoas mais abertas. São pessoas que tendem a ouvir. Obviamente, as pessoas têm as suas convicções. Sim. Nem sempre a gente vai concordar em todos os pontos de vista ali, mas o que eu percebo é que essa troca ela é extremamente importante. Porém, eu acredito que naquele momento nós tínhamos ainda uma visão muito ultrapassada dos processos de preparação. Eu diria que, embora nós estivéssemos ali no começo dos anos 2000, o Brasil tinha um conceito de preparação física com os atletas de judô. Estou fazendo uma generalização, claro. Como generalização isso é sempre um problema, mas que tendia muito aos anos 1970 do Japão. Até porque a informação naquele período ainda demorava muito para chegar. Sim. Apesar da internet já estar presente, nós não tínhamos essa facilidade que nós temos hoje. Só fazer um recorte sobre essa questão, que a gente perde um pouco esse contexto. No começo dos anos 2000, por exemplo, para você acessar um artigo internacional, primeiro que tinha que esperar a revista impressa, né? A internet ainda estava começando a ter as revistas online e tudo. Então, o cara produziu conhecimento em 1990, ele testava, até ele publicar e chegar lá na ponta, é quase 10 anos aí, vamos pensar, um processo histórico mesmo, de anos 2000, né? Porque é pouco tempo para trás, mas a mudança foi muito grande de velocidade de informação. Eu lembro, assim, tem duas situações interessantes. A primeira, teve um professor na USP, o professor Amadil, da área de biomecânica, ele me apresentou a internet. Acho que isso foi em 1996, quando instalaram as primeiras conexões ali na nossa unidade. Eu era aluno de pós-graduação, ele me chamou e falou: Emerson, tem aqui um negócio que chama internet, você consegue acessar informações no mundo inteiro. Eu acessei aquele Judo Information Site. E aí, vejam a inocência que eu tinha naquela época, né? Eu falei, eles vão tirar isso do ar, porque tem muita coisa aqui. Eu imprimi o site inteiro, então ficou um calhamaço assim, de informação, porque eu falei, bom,
é uma informação muito valiosa e talvez não fique disponível. Vão tirar, né? Eu vou imprimir isso aqui, imprimir. E no final dos anos 1990, até a primeira década de 2000, quando tinham artigos que eu gostaria de ler que eu não tinha acesso no Brasil. Então, quando eu ia para algum congresso no exterior, eu verificava quais eram as bibliotecas que tinham próximas aos locais, né, de universidades, e eu ia até essas bibliotecas, pegava o periódico e fazia uma cópia. Então, é importante lembrar que a cópia não era foto de celular, não, né? Era Xerox, né? E às vezes tinham restrições, né? Porque era um material protegido, né? Sim. Então, se tem ali a questão dos copyrights, em algumas bibliotecas você não podia fazer a cópia. Você tinha que... Alguns materiais eu consumi lá, outros eu consegui tirar a cópia e etc. Então, durante muito tempo, tinham materiais... que faziam parte de uma rede assim de troca entre colegas. Consegui tal artigo, e aí a gente mandava pelo correio e etc. Era um processo bem mais artesanal. Assim. Hoje, na minha sala, eu não dou conta do que eu gostaria de ler sobre judô. Recebe pronto, né? Tá tudo ali em PDF, 2, 3 cliques eu consigo fazer o download do artigo. É outro tipo de processo. Vamos dizer que fazer uma revisão de literatura hoje está fácil, né? Assim, Sim. No sentido de acessar o material, né? Sim. Era um outro processo, né? Sim. Bom, mas desculpa, a gente cortou, mas voltando lá para a preparação dos atletas e da resistência. Aí você queria implementar essas coisas que você estava estudando, estava... O que acontecia era... E aí tem um ponto também. Como eu era muito jovem... eu tinha um ímpeto muito maior do que eu tenho hoje. Então, talvez eu fosse menos tolerante do que eu sou hoje. Eu vou dar um exemplo, a questão da corrida, né? Durante muito tempo, eu abominava a possibilidade de alguém que é um atleta de judô fazer parte do seu treinamento correndo. Hoje eu consigo até entender que em alguns momentos talvez seja relevante ali o sujeito correr por algum motivo. Eu não prescrevo isso ainda, mas eu consigo entender. Naquele período, era algo muito difícil de retirar do treinamento. Sim. Eu tive experiência com alguns atletas de categorias que eram mais pesadas, né? Comecei a trabalhar com o Baby muito tempo depois, mas naquele período eu tive contato com alguns atletas do pesado e eu observava algumas coisas, assim, por exemplo, na corrida, eu pensava, a sobrecarga articular é muito grande, né, para um sujeito que pesa 130, 140 quilos. Então, vamos tentar fazer esse treinamento aeróbio de uma outra maneira. Então, isso havia uma resistência. Né? Por incrível que pareça, muitas vezes você tirar o atleta do ambiente que não era específico do judô e levar para o tatame... Tinha resistência. Então, é uma situação contrária, às vezes, ao que tem hoje, porque, às vezes, você precisa tirar um pouco do volume de treino de tatame e enfatizar alguns componentes que você vai conseguir de uma maneira mais adequada no ambiente extra-tatame. Naquele período, às vezes era complicado levar algumas atividades para o tatame, porque principalmente essa situação da corrida era algo muito marcante no processo de preparação. Então, para retirar isso, era algo que eu tinha que fazer um esforço muito grande, uma ação de convencimento assim, bastante lenta, bem trabalhada, para conseguir ir tirando aos poucos e demonstrar que é possível condicionar aerobiamente o atleta utilizando outros meios, outros métodos. Tinha que haver uma negociação, né? Sim. Aí você comentou aí que você precisava ir lá na universidade, tirar uma cópia do documento e tal. E hoje, hoje da sua casa, na verdade, com um VPN, você vai pegar do mundo inteiro. E como é que está hoje o estado da arte, assim, a produção de ciência no judô hoje no mundo? Como é que está hoje? Para que caminhos que está indo? Quais são os grupos mais fortes? E como é que está o Brasil nesse cenário? Eu vejo que agora houve uma estabilização em termos de publicação. Então, se a gente pegar lá começo dos anos 2000, teve uma inflexão, um crescimento exponencial, e agora a gente já observa uma tendência de estabilização, né? O Brasil tem muita gente fazendo pesquisa com judô,
se nós fizermos alguns levantamentos de autores mais citados, de trabalhos mais citados, vários trabalhos brasileiros aparecem entre os principais, vários pesquisadores brasileiros também aparecem. Nós temos, obviamente, a questão da restrição de língua, né? Porque muitas vezes esses materiais estão indexados em inglês e quando nós vamos olhar a produção japonesa, ela é basicamente feita em japonês. Portanto, a gente pode ter uma visão um pouco deturpada, né? De quem está produzindo mais, porque obviamente os japoneses desde sempre produzem materiais importantes sobre a modalidade. Os russos produzem também bons materiais. E quando a gente olha a questão da Europa, a França tem uma produção, e aí a França é um pouco dividida, porque eles têm uma boa parte da produção em francês, a outra parte em inglês. Os espanhóis têm bons materiais, né? E aí eu destacaria a França e a Espanha, principalmente nas questões pedagógicas, né? Eles têm materiais muito interessantes sobre o ensino do judô, saindo dessa questão da competição de alto rendimento e etc. Eu tenho lido algumas coisas de um pesquisador da Suíça que tem trabalhado com função executiva e judô para crianças. Então, é um outro enfoque, pensando em qualidade de vida, em aplicação do judô para a melhoria de alguns quadros que, eventualmente, as crianças tenham. Ele tem trabalhos muito interessantes, muito bem conduzidos, porque ele tem uma estrutura assim... E esse é um tema que ele está em voga não só no judô, né? Ele está em voga como saúde, exatamente, né? Como uma política de saúde, né? Exatamente. Então, ele tem produzido alguns bons materiais. No alto rendimento, um país que tem crescido nos últimos 3 anos é a Turquia. E, coincidentemente, a gente observa... O aumento dos resultados esportivos. O aumento dos resultados. É que é sempre algo paralelo, Sim. né? Eu não estou querendo aqui dizer que porque eles estão produzindo ciência, eles estão começando a ganhar. É algo paralelo. Parece que o país começa a investir na modalidade e os recursos chegam também em quem está fazendo pesquisa. E aí é uma troca, né? Sim. Ao mesmo tempo que eles têm quem investigar, porque o país está começando a ter os seus medalhistas, eles também fornecem informações que podem prover ali uma melhoria na qualidade do treinamento e etc. Inclusive, eu acredito que tem um pesquisador da Turquia que faz parte da Comissão de Pesquisadores da União Europeia de Judô. Então, tem ali uns grupos em ascensão. A Polônia, por outro lado, ela era um país que tinha uma produção razoavelmente grande no judô. Ela diminuiu, não tem tanta gente pesquisando mais o judô. E tem uma revista lá basicamente para lutas, né? Eles têm duas. Sim, né? basicamente para lutas, né? Então, assim, o quadro é mais ou menos esse, assim, pelo menos na visão que eu tenho. Tem alguns países no norte da África também produzindo com judô. E, bom, isso é uma questão legal, né? Você falou aí do paralelo dos resultados com o crescimento. É difícil saber o que é causa, o que é efeito, mas provavelmente é o foco, né? A modalidade ganha visibilidade, teoricamente ganha recurso, então vai se retroalimentando. E como é que está a questão você falou da produção, né? E como é que transfere esse conhecimento para os treinadores, para os profissionais? Como é que é isso no mundo? Isso é um ponto importante, né? Como é que você vê a sua visão? Não sei se você tem alguma ferramenta objetiva para falar sobre isso ou só impressões. E como é que é esse cenário no Brasil também? É difícil acessar isso. O que eu vou falar é basicamente impressão. Então, eu posso estar totalmente equivocado aqui. Mas o que eu vejo, alguns países têm uma estrutura muito detalhada de formação. Então, por exemplo, quando a gente olha o Inoue tem um mestrado em Ciências do Esporte. Quando ele assumiu ali a liderança da seleção japonesa, ele convidou uma série de pessoas da área de Ciências do Esporte para darem né? a sua contribuição para o processo de preparação dos atletas japoneses. O Ono, antes dele aposentar, ele já tinha terminado o mestrado dele
Ele analisou inclusive o Sotogaren. Então, quando a gente olha ali o judô japonês, a formação dos treinadores, além, obviamente, de milhares de horas no tatame, e que talvez seja incomparável com qualquer outro país, eles têm um processo de educação formal que corre paralelamente. Então, o Japão seria um caso à parte. A experiência que eu tive, como eu fiquei 1 ano morando na França, eu vi como é a formação ali também. Então, eles têm 2 processos, pelo menos no período que eu estava lá, 2 processos que correm paralelamente, né? A formação do treinador via a Federação Francesa de Judô e a formação nas universidades. Só que a formação nas universidades, ali no contexto francês, é muito diferente da formação que nós temos. Porque o indivíduo que vai fazer um curso ali na área de ciências do esporte, ele vai buscar uma modalidade específica. Então, ele tem toda a carga básica ali de formação, mas ele não vai ter, por exemplo, 6 meses, 1 ano da disciplina judô. Ele vai ter 3 anos. Ele vai ter uma cadeira específica. Ele vai ficar 3 anos ali cursando judô com professores que são especialistas na modalidade. Eu cheguei, no período que eu estava fazendo pós-doc lá, eu acompanhei uma disciplina de 2 disciplinas de graduação de judô. Uma no primeiro semestre, a outra no segundo semestre. No primeiro semestre, nós íamos para o tatame basicamente todas as aulas. E aí, no tatame ali, a gente tinha 15, 20 estudantes graduados com faixa preta, o professor que investigava judô e etc. Então, você tem um ambiente que é muito mais profícuo para discutir questões que são da modalidade, porque algumas coisas é de conhecimento comum já. A pessoa já é do judô, eu não preciso apresentar o judô para ela. E no segundo semestre, eu acompanhei uma disciplina que era mais de análise de lutas, de estruturação de programas, etc. Então, eles têm uma formação muito mais prolongada e muito mais aprofundada em decorrência disso. Entendi. Esse é um ponto, curiosamente, foi o que eu investiguei no meu doutorado, a formação de treinadores, né? E realmente, quando fui tentar classificar o que a gente tinha no mundo assim de parâmetro, né? Eu vi que a França, nesse sentido, ela é muito parecida com Cuba, no sentido da formação da universidade ser dirigido para cadeira específica mesmo, para modalidade específica. Isso é um ponto que a gente às vezes perde de vista. Mas o treinador francês foi convidado para... Não, mas tudo bem, mas o cara passou por um processo antes de preparação para receber aquele cargo, para aplicar para aquele cargo, né? E isso é um aspecto que chamou muito minha atenção, assim. E a gente tem, em contrapartida, a gente tem países com resultado esportivo grande, que a formação de treinadores ela está em processo ainda transitório. Né? Eu dou o exemplo da Geórgia, um país que hoje masculino bem talvez forte. Seja o melhor do mundo, ali, comparado com o Japão, né? No masculino. Cara, que eles estão implementando um programa de formação de treinadores, estão importando da Hungria. Então, assim, é um aspecto interessante. A própria Rússia, né, que é um grande produtor de material, eu imaginava que tivesse o processo ainda é mais solto, assim, porque ela depende muito da região que a pessoa está. Então não é unificado. Sim, né? É um país muito grande. Exato. E tem diferenças administrativas. Então esse foi um aspecto que chamou a atenção. Os mais organizados são aqueles ali que têm um modelo anglo-saxônico mais parecido com o Canadá, né? Ele tem um sistema esportivo posto, que é o caso da Holanda, da Alemanha, do Canadá. Eles têm um sistema posto ali de uma proposta de certificação atrelada a um programa de longo prazo que eles estabelecem também. Então a formação ela é tanto de nivelamento quanto de melhora do sistema. Então, assim, isso é um aspecto legal. E é isso uma das coisas que a gente está tentando implementar dentro da CBJ, porque, embora a gente tenha uma formação em educação física que talvez ela seja muito boa, pelo sentido de habilitar o indivíduo para vários trabalhos, mas quando a gente vai para a especificidade, tem esse problema de não ser aprofundado. E queria saber a sua opinião sobre isso, sobre essas iniciativas formativas que a própria Confederação Brasileira está fazendo. Como que você vê esse cenário? Como que você vê o... Esse tipo de processo é essencial, né? Felizmente nós chegamos nesse momento, né,
aumentar a possibilidade da pessoa, desejando ela ter acesso a esse tipo de formação, a esse tipo de conhecimento. Porque, obviamente, a pessoa pode fazer um processo como autodidata. Isso sempre vai estar disponível. A autoformação, né? Isso, sempre vai estar disponível. E tem pessoas que fazem isso muito bem. Mas, obviamente, quando você tem algo mais estruturado, você atinge um número maior de pessoas. É lógico que você talvez não atenda todas as pessoas do jeito que todas elas gostariam, porque você tem que, de alguma maneira, formatar aquilo, mas você vai ter um processo ali mais consistente. Né? E o que não impede também que a pessoa continue com o seu processo de autoformação. Né? Isso é algo que, quando nós vamos analisar qualquer pessoa que atingiu um nível muito alto em qualquer atividade profissional, as pessoas têm esses processos em paralelo. Né? Então, tem uma formação sólida e tem algo que ela buscou ali que talvez só ela conseguiu chegar a determinados pontos. Né? Foi interessante você comentar da Rússia e da Holanda, porque a Rússia importou basicamente a comissão técnica. Né? Então, o Ezio, né? O Gamba, que tem... A Itália também é um país que tem uma formação interessante. E ele, sabiamente, convidou vários treinadores franceses. Então, ele formou uma comissão técnica ali com muitos treinadores da França. O ano passado, inclusive, eu fiz uma visita lá ao INSEP, conversei com o Patrick Roux. Ele tem uma visão bem interessante dessa questão, principalmente do ensino do judô. Então, a França é muito forte nisso. E eu vejo, né, que a Holanda talvez seja um modelo que nós deveríamos entender um pouco melhor. Porque como a Holanda é um país muito pequeno, talvez esse modelo pudesse ser viável, não para o Brasil como um todo, porque obviamente a dimensão é diferente, mas em alguns estados ou até em algumas cidades seria possível implementar um modelo parecido ao que a Holanda faz. E a Holanda tem uma tradição aí também muito grande na modalidade. Né? Eles conseguem um nível de resultado similar ao nosso, com um N pequeno. Né? E um outro ponto do desafio, né? E aí, esse acho que é um ponto para o debate, é o seguinte: a gente tem... É difícil a gente falar de realidades de outros países, porque assim, quando a gente pega para Holanda, Alemanha, França, eles têm um sistema de drenagem dos melhores atletas, né, para os centros regionais, e aí obrigatoriamente vai para o centro nacional. Na França o cara cai lá no INSEP, na Alemanha ele vai para Colônia, na Holanda ele vai para Papendal, enfim, existe um sistema de drenagem. Porque a estrutura o Canadá também assim, vai para os centros, né? Porque a estrutura do esporte do alto rendimento deles é federativa. A nossa, ela é clubista federativa. E aí eu te pergunto, né? Como fica esse desafio de formar treinadores, né? De capacitar treinadores, mantendo uma autonomia de trabalho, né? Pensando assim, a gente tem que dar elementos que são comuns, mas como que a gente consegue capacitá-los, né? Formá-los, melhorar o judô nacional, tendo em vista o nosso sistema esportivo clubista federativo, né? Como que você vê esse desafio? O que eu vejo é que nós temos alguns elementos ali que são básicos, que tem que ser de domínio de qualquer treinador. Né? E aí eu volto à questão do modelo francês. Quando eles têm o processo de certificação, eles têm os níveis e você espera que o indivíduo domine aquele conteúdo, aquele rol de conhecimentos para atuar. Se ele souber mais do que aquilo, ótimo. Bom para ele e bom para o clube dele, bom, né? Para todo mundo. Né? Então ele não está preso àquilo, mas aquilo é a base. Isso permite uma comunicação muito melhor, porque quando você tem pessoas com uma formação básica similar, e eu não estou falando de engessar o processo. Sim. Né? Você tem uma base similar, isso torna a comunicação muito mais efetiva. E esse apreço pelo conhecimento e por aprender coisas novas, né, é algo que aparece de forma muito presente no judô e entre os treinadores. Quando você promove isso, você automaticamente vai gerar essa troca de informações e aquilo que era mais básico vai ser ultrapassado em pouco tempo. Porque hoje o processo de comunicação é muito amplo.
né? Então, você não está mais restrito à sua cidade. Você consegue trocar informações com treinadores de qualquer lugar. Aí é a questão de fazer as adaptações ao clube que você atua, à federação que você está vinculado, né? Compreender bem essa realidade e ver como implementar o trabalho ali. Mas a formação básica ela vai permitir um avanço muito importante nesse sentido. Então, ainda seguindo o raciocínio nessa linha, né, de ter uma formação básica para a atuação. Então, você entende, assim, e aqui eu vou te colocar numa saia justa, porque eu sou um professor de uma faculdade de educação física, que teoricamente habilita para o trabalho, né? Você entende que para melhorar a atuação do treinador de judô no Brasil, para a gente ter um processo cada vez mais profissional, há uma necessidade de haver o nivelamento, de haver os steps, assim, para que o indivíduo passe pelos passos e atue em níveis diferentes. Esse processo é extremamente importante. Ele não é o único caminho, mas é um processo extremamente importante e talvez o mais viável. É basicamente aquela situação. Qualquer pessoa hoje pode aprender qualquer coisa. No entanto, como é que você inicia isso? O grande problema hoje é o contrário do que havia, sei lá, um século atrás. Antes nós tínhamos problemas de acesso à informação. Hoje você tem muita informação. Como é que eu seleciono o que é relevante ou não? Sim. Então, quando alguém estrutura para você o que você vai aprender, esse processo é muito mais simples. É muito mais objetivo. Gera menos ruído, né? Exatamente. Você vai diretamente ao que interessa mais. Por isso, esse processo ele tem que ser muito bem estruturado. Então, você tem que unir, né, vários setores que envolvem o judô, né? Então, quem está fazendo pesquisa, quem já é professor, quem é treinador, quem foi atleta, quem atua em setores de apoio à modalidade, gestão, organização. Então, quando você consegue recolher informação de todos esses profissionais que têm experiência, que têm conhecimento e estrutura isso de uma maneira organizada, você facilita a formação de quem está iniciando. Sim. Porque eu fico imaginando, para aprender diversas coisas, eu tive que cometer muitos erros. Então eu fui a eventos que não valiam a pena, eu desperdicei meu tempo lendo materiais que eram ruins. Portanto, se alguém conversar comigo, essa pessoa tem a oportunidade de aprender com o seu erro. Eu não vou recomendar as coisas ruins para ela. Agora, imagine que eu sou uma única pessoa. Eu cometi uma quantidade limitada de erros. Se nós reunirmos mais pessoas, nós evitamos uma quantidade muito maior de erros. E muito provavelmente é mais ou menos apontar ali o caminho das pedras, né? Sim. Que isso acontece de uma maneira muitas vezes individualizada. Alguém conhece um treinador que é muito bom, um sensei que é muito bom, fica ali junto, como se fosse um processo de mentoria, internato, de mentoria. Sim. E vai aprender com aquela pessoa. Óbvio, isso é extremamente importante, mas você está aprendendo com uma única pessoa. Hoje nós temos oportunidade de aprender com várias pessoas. Então, esse processo ele se torna muito mais eficiente quando Sim. nós temos uma estruturação que leve em conta o que pessoas distintas aprenderam ao longo das suas trajetórias e o que foi investigado também. Sim. Né? Sim. Então, você tem a questão da experiência e você tem a questão de algo que está sendo demonstrado cientificamente. Então, quando você tem esses processos caminhando conjuntamente, você tem um processo muito mais eficaz. Então, nivelar é importante. Não é o único meio? Não é o único meio. Sempre vai haver alguém que consegue aprender sozinho, talvez até de uma maneira muito mais eficiente. Mas essa é a exceção, não é a regra. Sim. Por isso que nós temos escola. Eu poderia aprender sozinho sem ir à escola, sem ter contato com ninguém, mas a escola vai estruturar. E a escola, ou as escolas, vão variar em termos de qualidade. Então, eu posso ter uma escola que tem um currículo
muito bem estruturado, com professores muito bem formados, e posso ter uma escola que tem uma limitação maior em termos de recursos humanos, materiais e etc. Aí vai de como nós vamos estruturar esses processos dentro do judô. Né? Se nós considerarmos que cada estado tem ali a sua organização, várias federações têm as suas delegacias, né? Esse processo, o processo multiplicador é muito forte. Sim. Então, é possível ter um direcionamento muito bem estruturado, com um conjunto de informações de elevada qualidade. Né? Então, para pensar, nós temos treinadores de nível muito elevado, nós temos bons pesquisadores, nós temos atletas de altíssimo nível, nós temos bons gestores, nós temos uma série de profissionais que atuam em diferentes segmentos da modalidade. Se cada uma dessas pessoas conseguir transmitir ali o que aprendeu, ou pelo menos indicar os caminhos, esse processo para quem está em formação é muito mais simples, muito mais direcionado, com uma qualidade muito melhor. Sim, e isso que você falou, cara, concordo totalmente, assim, né? É uma das preocupações, né, em estabelecer um nivelamento, porque a gente tem um segundo ponto, né? Eu digo nós assim, pela curiosidade. Bom, minha trajetória acadêmica é pequena, mas eu tive a curiosidade de investigar alguns assuntos e desenvolver algumas coisas do judô. Mas às vezes a gente tem que criar essa demanda também, né? Esse é um ponto. O treinador, ele tá pelo processo de formação, ele tá acostumado, às vezes dentro do paradigma dele, ele vê que aquilo tá bom, mas quando a gente olha, dá para tirar um pouco mais, né? Então, quando a gente parte para o nivelamento, tem essa preocupação também. Às vezes ele é excelente em vários aspectos e algumas coisas básicas podem ser melhoradas. Aí o nivelamento talvez entre nisso. E um desafio, né, Emerson? Você falou uma coisa legal, né? Antigamente, pouco tempo atrás, quando você queria aprender sobre um golpe, aprender sobre uma técnica, você buscava uma determinada academia, um determinado sensei, porque ele tinha o domínio do gestual ali, né? Hoje isso está fácil, tá? Hoje você acessa o melhor atleta do mundo, você vai entrar no Instagram dele, ele vai estar demonstrando como faz aquele golpe, como treina aquilo. Então, isso gera outras demandas formativas, né? E aí entra, assim, ao seu ver, quais são as principais demandas formativas? Vamos sair fora dessa área técnica, né? Da área técnica que eu digo do gesto do judô. Isso nunca vai sair de importância, isso é um ponto, deixar claro, não estamos falando que não é importante, mas que você tem acesso a ele de várias maneiras. Mas, do ponto de vista hoje, para a carreira de um treinador de judô, do preparador físico, que tipo de assunto hoje está em voga na investigação ali, que está sendo mais investigado, e que assuntos você considera importante o treinador estar se aprofundando? Quando a gente pensa em desempenho, a questão da planificação do treinamento é algo que nós não temos ainda a quantidade de informação necessária para tomar excelentes decisões. Eu diria que hoje nós conseguimos tomar boas decisões, mas não excelentes decisões. Nós precisaríamos aprofundar muito mais. Então, é um tema de investigação que ainda tem muito a ser desenvolvido. E, consequentemente, algo que permeia essa planificação são os processos de avaliação e de monitoramento. Então, como é que eu avalio o meu atleta? Quando eu digo que ele está muito bem para uma determinada variável, quando eu digo que ele não está tão bem, então nós precisamos de testes cada vez mais específicos, cada vez mais detalhados, que tragam essa informação para a tomada de decisão. E a questão de monitorar, né? Como é que eu indico se a próxima sessão segue como planejado, algo, sei lá, de altíssima intensidade, ou se para aquele atleta é melhor diminuir a intensidade naquele momento. E, obviamente, esse processo de avaliação, monitoramento, né, que vão dar subsídios para o planejamento, eles estão relacionados a um aspecto que é extremamente importante na modalidade, que é a prevenção de lesões. Porque talvez o atleta esteja muito bem preparado tecnicamente, taticamente, ele até está muito bem fisicamente,
e aí por algum fator ali que nós não compreendemos muito bem, ele tem uma lesão. E aí ele fica fora de uma competição que é muito importante, né? Essa questão de prevenção de lesão é algo que nós não temos também uma quantidade de informação tão detalhada. Seria algo muito importante a ser investigado. Então, esses aspectos, do meu ponto de vista, seriam excelentes temas para investigação, aprofundamento, melhor compreensão para a produção de conhecimento e, obviamente, com uma transferência direta a quem está atuando com a prescrição do treinamento, o controle, o dia a dia ali da rotina do atleta. Então fica a dica aí para você que está pensando em iniciar seu projeto de pesquisa, o Emerson deu a deixa, né? Monitoramento, prevenção de lesões, planificação do treinamento, são aspectos que precisam ser melhores investigados, então tem muito campo para o desenvolvimento, lógico, além de outros, mas esses são campos aí que o Emerson, que está na vanguarda aí da ciência no judô, está nos apontando como caminhos para pesquisa, para desenvolvimento de material. Emerson, eu sei que a gente poderia ficar aqui batendo N assuntos, né? E hoje, assim, pensando aqui no treinador do Brasil, quais são as principais fontes, assim, para quem quiser buscar informação, né? Vamos sair fora do que está estruturado, né? A gente tem ali os cursos da CBJ, enfim, o próprio Comitê Olímpico oferecendo cursos, mas que outras fontes de informação para o treinador que quer buscar essa autoformação ou que queira, que tem uma curiosidade científica? A gente sabe que o caminho normalmente da universidade ele está trilhado, mas a gente tem aquele treinador que está no campo e que não sabe bem como ir para a área da pesquisa, e às vezes ele pode ser uma pessoa que vai desenvolver N trabalhos importantes. Como é que você coloca isso aí para eles? Bom, eu sou muito da leitura, então eu acredito que um bom início é buscar bons livros, uma vez que você tem ali uma leitura desses livros mais básicos, daquele tópico que você gostaria de investigar, se possível partir para os artigos. Então isso no aspecto da leitura, eu partiria para esse tipo de situação. Quanto aos artigos, especificamente, hoje tem muita coisa ruim também sendo publicada. Eu tomaria cuidado quanto ao processo de seleção. Então tentar usar bases de indexação que tem uma rigidez um pouquinho maior. Isso não garante totalmente a qualidade do material, mas eu diria que é uma proteção, né? A outra fonte que nós vemos muito são buscas de palestras, de mini cursos e etc. E muitas vezes até online, né? Hoje tem muita coisa sendo oferecida de forma online. Eu também tomaria cuidado em relação ao que é oferecido. Então, dá uma olhada, né? Quem que está oferecendo isso? Essa pessoa estudou isso? Essa pessoa tem uma intervenção junto àquilo? Porque eu posso oferecer qualquer curso. Eu não, porque eu sou funcionário público, eu não posso. Mas vamos supor que eu não fosse. Eu posso ligar a câmera, carregar vídeos ali no YouTube ou criar cursos ali em plataformas e oferecer. Mas será que eu tenho atuação naquele segmento? Então vamos supor, eu vou oferecer um curso sobre avaliação de atletas de judô, mas eu nunca avaliei um atleta de judô. Será que eu tenho conhecimento para fazer isso? Eu nunca estudei isso. Será que eu tenho? Então a dica que eu daria é dar uma olhada no currículo de quem está oferecendo e observe principalmente a questão da formação e da experiência profissional, né? Não estou dizendo que a pessoa ter lá mestrado, doutorado, etc., é um carimbo de qualidade, mas pode ser um indicativo. Mas isso sozinho também não garante nada, né? Você tem que dar uma olhada. Essa pessoa atuou em quais instituições? Ela atuou com quais atletas? Ela estava vinculada a qual clube? Então é importante ter esse tipo de análise e, obviamente, cruzar informações, né? Nós tivemos vários casos aí na última década, não necessariamente na área de esporte, etc., mas de pessoas oferecendo cursos, de pessoas dizendo que fizeram cursos, que tinham tais formações, e quando alguém foi meramente conferir aquilo, né, descobriu que o diploma não existia,
que a pessoa nunca foi aluna de tal universidade, que nunca atuou em tal empresa. Então, assim, olha o currículo, mas dá uma conferida, né? Porque do mesmo jeito que nós temos excelentes materiais, tem muita gente que está oferecendo curso, etc., para meramente ganhar dinheiro, né? O que não é um problema, a pessoa ganhar dinheiro. Mas eu acredito que nós temos que ter um senso crítico na hora de consumir o artigo, na hora de consumir o curso, a palestra. Então, eu recomendaria dar uma olhada, né? Dar uma conferida em quem está estruturando esses cursos, quem escreveu aquele material, onde está publicado aquele material, qual é o rigor que aquele material sofreu para chegar à publicação, né? E aí a gente volta, né, à questão da institucionalização. Queiramos ou não, né, as universidades estão aí já há quase 1000 anos, né, no Ocidente. Então, é uma estrutura que tem alguma tradição, que talvez saiba fazer o processo de preparação de pessoas. Então, eu iria à universidade. Nós temos uma confederação, nós temos as federações. Eu daria uma olhada, eu daria preferência ao que está sendo estruturado por órgãos que são oficiais, eu diria assim, né? Não quer dizer que não tem alguém fora do sistema universitário ou fora do sistema federativo que não seja bom. Mas dá uma olhada, dá uma conferida. É um crivo diferente, né? Dá uma conferida porque eu, particularmente, como eu gosto de consumir muita informação, eu vejo muita coisa que a pessoa diz que fez ou diz que tem informação, e quando eu cruzo, assim, 5 minutos de internet, não é aquilo que a pessoa está falando. Então, eu tomaria cuidado. A fake news chegou na formação de pessoas. Aproveitando esse gancho, não estava no nosso roteiro aqui, mas acho que vale a pena a gente falar. Você falou muito dessa questão de buscar informação e a gente tem a internet hoje que realmente é né, no seu café da manhã, se você acessa o mundo no celular. E como é que está a questão das tecnologias, para o uso das tecnologias para auxiliar o treinador de judô, né? Como é que você lê esse cenário? Tem bons aplicativos? O que você indica? Hoje já tem bons aplicativos. Eu gosto muito da abordagem do professor Michel Calmet, que é esse professor francês que eu acompanhei no 2º semestre. O que ele tenta fazer com os alunos dele? Ele ensina, durante a disciplina, a estruturar tudo isso no Excel, que é um programa que, basicamente, hoje todo mundo tem acesso, né? Se você não tem acesso ao Excel, provavelmente você vai ter uma planilha muito similar ao Excel, dependendo do tipo de programa ali, de marca que você tá utilizando. Então, obviamente, quando você tem um aplicativo, você consegue ter um acesso muito mais facilitado, você não precisa criar. Por outro lado, quando você cria a sua rotina ali, você consegue ter uma possibilidade de customização muito maior. Então, são 2 caminhos interessantes. Essa é uma outra área que merece também investigação. Eu ia perguntar, se você fosse indicar, cara, eu quero fazer eu tô cansado da formação convencional aqui, aonde eu vou? Vai estudar Excel. Essa questão de elaboração de aplicativos, de software e etc. é uma área assim, que tem uma interface, obviamente. Quem é da área de educação física ou de esporte talvez não tenha a formação necessária para estruturar, mas em conjunto com o pessoal que é dessa área, porque muitas vezes essas pessoas têm muita facilidade técnica, mas não sabem como estruturar. Então, quando esses profissionais conversam, você cria uma... Ele tem clareza do processo, não tem clareza do problema. Exatamente. Né? Você cria uma estrutura muito boa em termos de aplicativo. Então, hoje a gente tem comercialização de excelentes aplicativos, desde aplicativos gratuitos até aplicativos fechados, com taxas até anuais bastante elevadas. Aí é questão de verificar o que a pessoa necessita, né, de informação, como ela vai usar essa informação, porque isso pode ser um problema ou uma solução. Eu gosto de contar para os meus alunos, logo que
passou a pandemia, eu fui para um evento nos Estados Unidos. Fazia ali 3 anos que eu não ia a nenhum congresso e tal. E eu estava com a intenção de comprar um equipamento, que era um encoder, para meramente ter um indicativo da velocidade da barra e eu ter uma estimativa ali da potência que o indivíduo estava gerando. Eu fui em todos os stands do evento que vendiam encoder. Em alguns, o fabricante ali, o vendedor, falava, eu te dou o equipamento. Eu falei, tá, então eu quero o equipamento. Mas tem uma taxa para o software. E aí, como o mercado ali dos Estados Unidos, eles trabalham muito com as universidades, tinham equipamentos que ele falava, a gente consegue monitorar simultaneamente na sala de peso 20, 30 atletas. Com um código, com QR Code no celular, o atleta identifica que é ele abre ali a planilha de treino, a gente já tem os encoders em cada um dos equipamentos, vai medir toda a sessão do sujeito e já vai gerar uma informação. Vai gerar um relatório de acordo com o que você quer ir. Você consegue até selecionar que tipo de informação. Então, nós vamos chegar a esse tipo de situação, principalmente no aspecto de preparação física. A mensuração no tatame ela é um pouco mais complicada. Complexa, né? Bem mais complexa. Mas é questão também de tempo, né? Com aumento da capacidade de processamento, diminuição ali dos chips, etc., 30, 40 anos, né? E agora com a inteligência artificial, muito provavelmente a gente vai ter capacidade de ter medidas muito detalhadas do que está acontecendo. Aí vem o segundo problema. Eu ter dados não significa que eu tenho informação. Porque eu posso ter dados e eu não consigo usar aquilo. Né? Como é que eu extraio informação daquele conjunto de dados e consigo tomar alguma decisão com aquilo? Esse é o grande ponto. Mas é inevitável o movimento, né? O movimento da tecnologia vir para auxiliar, né? E o que você falou, né? Aí entra a parcimônia, né? A tomada de decisão. O aplicativo me gera a informação que eu preciso, que eu quero, que eu vou saber utilizar. Não, interessante. Emerson, para quem quiser conhecer melhor seu trabalho, queria que você deixasse aí suas redes de contato. Para o treinador que tem interesse em partir para uma pós-graduação ou desenvolver aí pesquisa mesmo no estrito senso, queria que você deixasse essa sua rotina aí de contatos, como é que é o caminho para o treinador que deseja estar lá na USP fazendo um mestrado, um doutorado, como é que funciona? E já aproveitando para te agradecer e finalizar, muito obrigado em encontrar um espaço aí na agenda para estar batendo um papo conosco. A gente provavelmente vai ter que voltar em outro momento para conversar sobre outros assuntos, mas obrigado e deixa aí seus contatos e os caminhos para os treinadores. Bom, eu reforço o agradecimento ao convite. Nós temos reuniões a cada 2 semanas do grupo de estudos, sextas-feiras à tarde. O melhor meio de me encontrar é no site da própria USP, é usp.br/EEFE. É só procurar meu nome lá, tem meu e-mail, que é efranchini@usp.br. E até dando uma dica, né? Você perguntou de fontes ali, tem uma plataforma que é o ResearchGate, que tem um perfil ali de vários pesquisadores, artigos ali. O meu perfil ali também é um bom meio de contato. Então é só procurar ali no ResearchGate. O meu nome é Emerson Franchini e você consegue acessar. A pessoa consegue acessar, eu diria que 80% dos artigos que o nosso grupo publicou, e se algo não estiver disponível, é possível fazer a solicitação do material e, havendo a liberação dos copyrights, a gente manda. Então é bem simples me encontrar. Eu tenho Instagram, tenho Facebook, mas eu diria que eu não sou muito popular nas redes sociais. Mas também, se quiser seguir e trocar ideia por lá, estou à disposição. Tá certo. Pessoal, obrigado a você que acompanhou até agora. O papo aqui com o Emerson poderia demorar algumas horas, tem muito assunto para ser conversado. Por isso, deixa aí nos comentários que tipo de assunto você quer ver aprofundado, que outros convidados você quer acompanhar aqui no podcast que a CBJ está oferecendo. Acompanhe a CBJ nas redes sociais, pelo Judô CBJ e pelo Educacau CBJ. Agradecemos a que vocês ficaram até agora. Arigatou gozaimasu.